Olá, professor, boa noite. Meu nome é Anne. Meu nome é Thaís. E hoje nós vamos demonstrar um sistema produtor-consumidor com um buffer de 5 posições, mostrando como diferentes configurações de threads afetam o desempenho, né? Eh, e para isso a gente fez a análise dos experimentos, e Thaís vai começar aí com o primeiro experimento. Então, gente, como pedido na atividade, a gente fez alguns experimentos, a gente fez 3 experimentos. Eu vou mostrar esse primeiro, que é o que está aqui nesse comentário, onde a gente tem 2 produtores e 2 consumidores. Então, é uma configuração balanceada. Vamos rodá-la aqui para ver como vai ser. Rodou tudo já. Deixa eu subir para a gente poder acompanhar. Então, a gente tem aqui o buffer, o tamanho do buffer. O total de produções, como foi pedido na atividade, são 100. E aqui, nesse primeiro experimento, a gente tem 2 produtores e 2 consumidores. E aí, nessa configuração, como ela é balanceada, a gente tem 2 de cada, a gente tem um fluxo constante. Então, poucos valores são descartados. Vamos conferir se tem algum valor aqui que foi descartado. Aqui, descartou aqui 2. E acho que foi só isso. Não, descartou outros aqui no meio, mais 2 aqui no meio. Mas para 100 produções, eu acredito que 4 descartes são pouco. Então, ele tem esses poucos valores descartados. E o buffer mantém a ocupação média. Então, conforme o produtor vai produzindo, o consumidor vai consumindo e fica ali naquele. Fica médio, né? Ele não fica cheio, geralmente, na maioria das vezes. Por isso, não descarta tantos valores. Então, nesse experimento, acho que em resumo é isso. Anne vai falar o segundo experimento. Vou aqui comentar. Eles comentaram o segundo. Isso. Com você, Anne. Posso rodar? Pode rodar. Ele vai rodar o segundo. Isso. Vamos conferir. Diferente do primeiro, experimento, esse segundo a gente já tem ele com um excesso de produtores, no caso, com 5 produtores e 2 consumidores. Também o buffer size de 5, o total de produções também de execução é 100, e só que com esse excesso de produtores. Com esse excesso de produtores, pode ir baixando, Thais, para ele observar que, que já dá para ver que nesse resultado tem muitos produtores competindo por espaço. Então, com isso, o buffet acaba ficando frequentemente cheio, e muitos valores são descartados. É diferente do primeiro, que poucos são, né? Então, nesse segundo exemplo, que é o excesso de produtores, muitos valores já começam a ser descartados. E porque os consumidores não conseguem acompanhar. Então, acaba que a eficiência acaba caindo. Vou tentar fazer o monte de aviso. O buffer é cheio, o buffer é cheio. Isso. Esse foi o segundo experimento que fizemos. Vamos agora mostrar o terceiro experimento, que é o com poucos produtores e muitos consumidores. Vamos rodar. Vamos voltar aqui para acompanhar do início. A gente tem a mesma configuração de um buffer com 5 posições, e 100 produções, só que a gente tem 2 produtores e 5 consumidores. Então, nesse caso, a gente tem muitos consumidores, e o buffer fica frequentemente vazio. Então,
não supre, a gente não tem tanta produção sendo feita para os consumidores, a quantidade de consumidor que a gente tem consumir. Então, eles não vão consumir nada, né? Praticamente nada, porque o buffer vai ficar frequentemente vazio. E os consumidores passam muito tempo esperando, então, sem necessidade de a gente ter 5 consumidores que ficam lá só parados, consumindo espaço na nossa memória. E, enfim, a gente tem poucos descartes, mas muita ociosidade. E o tempo de execução pode aumentar devido à espera. Então, resumindo, é isso. A gente tem. Talvez a gente tenha algo interessante aqui. Não só eles inserindo valores. Sempre no zero, no 1, no máximo. Na posição aqui. A gente pode ver aqui a posição. E Isso. aí, Ana, quer finalizar? É só para concluir que com esses exemplos que a gente deu, esses experimentos, a gente pode ver que o balanceamento ele é crucial, né? Ter a proporção ideal depende das velocidades relativas. Então, muitos produtores acabam levando ao desperdício, porque tem muitos valores descartados. E muitos consumidores acabam levando à ociosidade porque acaba tendo recursos que não são utilizados. É, e a gente também pode ver que a gente conseguiu utilizar a eficiência máxima, que foi atingida com a configuração ali balanceada, né, do primeiro exemplo. Então, o ideal, perdão para quem ouviu a moto. Então, o ideal é que a gente tenha a quantidade de produtores, ou igual ou parecida, né, com a quantidade de consumidores. E aí, Isso. É isso, professor. tchau, tchau. Tchau.